Só existe o fogo das tribulações, das tentações, que a Bíblia diz: se passares por esse fogo, não te queimarás. Mas naturalmente, se você passa pelo fogo, ou Deus faz um milagre para você não se queimar, ou você será queimado. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados porque foi um milagre. O Senhor estava ali com eles para que eles não fossem queimados. Tirando disso, quem passar pelo fogo é queimado. Eu me lembro que nas festas juninas que acontecia lá no interior onde eu morava, a turma tinha uma experiência, e ali era só podia ser uma mandinga. Eles abanavam fogo, depois passava descalço por cima, não queimava os pés. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso aqui? Nunca fez, mas já viram alguém fazer? Quem já viu? Não é de Deus esse negócio não, irmãos. Não é de Deus não. Há algum truque nesse negócio aí que não vale a pena você testar. Você nunca passou não, Márcio? Já viu alguém passar? Nunca viu? No interior tem muito isso. Eu acredito que seja pela mesma habilidade que o pessoal passa por cima de cacos de vidro. É obra de endemoniamento, é obra de demônio isso aí, não é obra de Deus não. O Senhor fez você para se submeter à lei da gravidade, não é? E tem alguns aqui entre nós que a lei da gravidade parece que é mais forte para eles, não é? Se colocar o pé em cima do caco de vidro, corta. Se passar pelo fogo, queima. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: é impossível você expor o coração para a palavra de Deus e não ter o seu coração queimado pelo fogo de Deus. Se você vem dizer para mim que lê muito a Bíblia, mas não sente a palavra transformando o seu coração, alguma coisa está errada. Ou você está lendo de maneira errada, não está tendo auxílio do Espírito Santo, ou alguma coisa está acontecendo aí. Porque todos que se expõem à palavra de Deus, alguma coisa vai acontecer com o coração. Porque a palavra de Deus é fogo. A palavra do Senhor é fogo. E esse fogo vai te queimar nessa noite. Esse fogo vai inflamar o teu coração. Existe uma paixão que o povo de Deus sentiu, viveu, experimentou, que essa paixão, ela é como fogo. E Eclesiastes vai dizer que o fogo é forte, o amor é forte como a morte. Esse amor que queima dentro de você, é esse fogo que a palavra de Deus gera dentro de cada um de nós. Eu acredito que quando o Senhor Jesus fala com a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 4 em diante: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, eu não tenho dúvida de que este amor é este fogo, é o fogo do Senhor. Este fogo é necessário que sejamos queimados por ele. Isaías foi exposto a esse fogo, a brasa viva tocou os seus lábios. Quando João, o evangelista, estava na ilha de Patmos, e ele viu o Senhor, ele estava em espírito, e ele viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, ele disse que os pés do Senhor Jesus era como bronze polido, como se tivesse acabado de sair de uma fornalha. Seus olhos eram como chamas de fogo. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, ele veio com um sinal de fogo. E a palavra que eu quero ministrar nessa noite, ela tem um tema, e o tema é acendendo a chama do coração. Acendendo a chama do coração.
Nessa noite eu desejo e oro para que Deus acenda a chama do nosso coração, que Ele de fato e de verdade acenda a chama do nosso coração, que o seu coração esteja exposto. E esse é o momento de um segredo, de um mistério tremendo, porque se o Espírito Santo é fogo, e Ele fala, e a fala dele vem com fogo, e quando Ele fala, nós não somos queimados, alguma coisa acontece. O autor aos Hebreus, ele faz menção do que Deus fala no Velho Testamento, dizendo: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Só existe uma maneira de você, duas maneiras de você não ser queimado com esse fogo. Uma delas é não ter fogo. Se não há fogo, então você não será queimado. E aqui eu quero te garantir, se a palavra de Deus está sendo mencionada nessa noite, essa palavra tem fogo. O fogo do Senhor já está aqui. Posso ouvir amém? A segunda maneira de você não ser queimado é você endurecer o coração. Quando você diz assim, ó, eu resisto, eu não aceito essa palavra, eu não quero essa palavra para a minha vida, saiba, Deus vai te respeitar, por incrível que pareça. Mas pastor, Deus é soberano. Como que Deus é tão soberano e Ele vai respeitar a minha decisão? Ele é soberano, mas Ele te deu livre arbítrio. Quem tem um livre arbítrio aí diz amém. Quem entregou a vida para Jesus por decisão própria e não por imposição do pai, da mãe, da família, mas foi uma decisão que você mesmo decidiu: eu quero entregar minha vida para Jesus. Quem fez isso? Quando entregamos a vida para Jesus, não fazemos porque os nossos pais nos obrigam. Se for por obrigação, você vai se desviar. Não fazemos, não devemos pelo menos fazer porque o outro está fazendo. Devemos fazer por uma decisão, é um livre-arbítrio. Porque se Jesus descer em pessoa aqui e disser eu sou Deus, e provar que Ele é Deus, e você disser eu não te quero, Ele não vai te obrigar. Você sabia? Oh, gente, Jesus pregava, ressuscitava mortos, curava enfermos, curava cegos, surdos, mudos, mancos, aleijados, expulsava demônios. E quando Ele chegou na Galileia fazendo tudo isto, a Bíblia diz que muitos não creram nele. Está tendo um eco aí, vê se consegue tirar esse eco, não sei se é aqui no retorno. Se você abrir o coração, o Senhor vai te tocar nessa noite. Se você abrir o coração, o Senhor vai te ministrar nessa noite. Mas se você resistir, Ele vai te respeitar. E Deus não perde nada. Você já viu aquela frase? Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus é que não dá para viver, não somos nada. Então quem deve abrir o coração nessa noite é você e sou eu. Nós que devemos abrir o coração para a palavra do Senhor. Então, acendendo a chama do coração, uma das maneiras, ou a maneira eficaz de se incendiar a chama do coração, é por meio da palavra de Deus. Por que é por meio da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Se a palavra de Deus é como fogo, então é lendo a palavra de Deus que você e eu seremos incendiados. Crente do século 21 que não lê Bíblia é crente frio. Pode até gostar de orar, mas sente um vazio no interior. Eu vou dizer, não é apenas orando que você é incendiado, é orando e lendo a palavra. Você já teve aquela experiência de orar e ainda continuar sentindo um vazio no interior? Eu já tive muito. Mas quando eu estou regando a minha oração pela leitura da Bíblia, eu percebo que o meu coração é preenchido,
há uma fé latente, há uma fé eficaz dentro de mim que começa a acontecer de maneira diferente. Eu sinto que não estou vazio quando eu estou lendo a Bíblia Sagrada, e às vezes eu não estou tendo forças para orar, aí eu caio na palavra, eu debruço-me na palavra e começo a ler a palavra, estudar a palavra, e leio um capítulo, e leio 2, e leio 3, se possível 10, mas enquanto eu não sinto a palavra mexendo e transformando o meu coração, não paro de ler. Os cristãos vazios do século 21 são os cristãos que não lê Bíblia, e alguns até leem, até estudam somente para argumentar, para fazer debate, para provar a sua maneira de crer. Eu vou dizer uma coisa para você: sabe qual é o grande desafio dos pregadores? O grande desafio dos pregadores é continuar lendo a Bíblia para ouvir a voz de Deus para o seu próprio coração. Porque tem muitos pregadores que só lê a Bíblia para pregar, só lê a Bíblia para fazer um estudo, para pregar para os outros. Ele não lê a Bíblia mais para Deus falar com ele e transformar o coração dele. Você que gosta de evangelizar, você que gosta de ministrar a palavra para outras pessoas, cuidado, vigie, para daqui a pouco tudo que você lê não cair na tentação de: opa, aqui é para fulano, opa, essa palavra é para Beltrano, opa, essa palavra é direitinho para aquela pessoa que está passando por isso. Não caia nessa tentação. Eu sei que Deus vai te dar palavras para ministrar para outras pessoas, mas a primeira pessoa que tem que ser ministrado é você. Leia a palavra, coma a palavra, enquanto você não alcançar um nível de sensibilidade, onde você vai começar a chorar, as lágrimas vão começar, cair dos seus olhos, e aí daqui a pouco você começa a se perceber entrando dentro da Bíblia e se fazendo um com os personagens bíblicos. Enquanto você não começar a alcançar esse nível, não pare, mergulhe, leia a palavra. Nós precisamos de um avivamento, e o avivamento que precisamos não vem sem um reabibliamento. Portanto, nessa noite eu vou ensopar você de palavra do Senhor. Se você abrir o coração, a própria palavra vai te ministrar. Como é, pastor, que eu incendeio, que eu inflamo o meu coração, que eu acendo a chama do meu coração? Lendo a palavra. E eu vou te mostrar alguns textos da palavra, do quanto o próprio Deus dá ênfase nas escrituras sagradas, do quanto a palavra dele é importante. Vamos lá para Salmos 29. Salmos 29, do versículo 1 em diante, diz assim: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor, vestidos de trajes santos. Começa aqui no versículo 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como a um bezerro, e Sirion como a um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças darem a luz e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. Diga comigo, glória a Deus. O versículo 7 diz: a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Na minha tradução diz: lança labaredas de fogo. Está na NVI? A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Quando Deus fala, sai raios flamejantes. Tem gente que diz assim: não, é bom ser crente mesmo, mas esse negócio de ouvir a voz de Deus, meu irmão, a melhor e maior coisa que nós podemos ter da parte de Deus é a voz dele trovejando dentro de nós, porque a voz do Senhor lança labaredas de fogo. Aleluia! Eu posso ouvir um glória? Abra o teu coração, porque eu te prometo nessa noite que se você abrir o seu coração de verdade, Deus vai trovejar dentro de você. Jó 37:5, bora lá, meu filho, bora trabalhar nessa noite. Aleluia.
37:5 de Jó, põe na atualizada. Aleluias. Como é que é? Jó 37:5. Aleluias. Acompanha o ritmo. Não está indo não? Travou aí, põe, bora aqui, vamos lá. Acha aí no seu celular. Jó 37:5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Diga para quem está do seu lado: Deus vai trovejar nessa noite. Não, sacode o outro agora do outro lado, diga: Deus vai trovejar nessa noite. Aleluia. Números 23:19. Aleluias. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Meu Deus. Tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Eu quero que você saiba que Deus não é político do século 21. Deus não é homem para que minta. E aí não está preso à data, à época, porque o apóstolo Paulo disse: seja Deus verdadeiro e todo homem. Eita, mas o povo tá bom de Bíblia aqui, meu Jesus. Seja Deus verdadeiro e todo homem. Uhul, ninguém quer ser mentiroso aqui, porque a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, né? O diabo é o pai da mentira. Mas o apóstolo Paulo diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que isso quer dizer, pastor? Que todos nós vivemos em mentira? Não. Ele está falando o que o autor aos Hebreus também afirmou. Ele diz que existe uma coisa na qual é impossível para Deus. E o que é? É impossível que Deus minta. Só nós homens somos passíveis à mentira, mas Deus não mente. Diga comigo: Deus não mente. Diga: Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu em algum momento da sua vida, seja no ventre da sua mãe, seja na sua infância, ou quando você se converteu, se Deus liberou uma palavra, ainda que você tenha se esquecido desta palavra, mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a sua palavra. Vou te dizer, a palavra de Deus, ela vem como rolo compressor. É uma tocha de fogo, é uma bola de fogo. Vem os impedimentos para impedir a palavra se cumprir, mas a palavra vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai tornando tudo em cinza, e ela vai cumprir o propósito. Aleluia. Tem mais, vamos lá para Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Eu vou dizer uma coisa para vocês, expondo aqui o meu pecado no púlpito. 3 versículo 4. Quando eu cheguei aqui no altar, eu me lembrei que eu esqueci da minha Bíblia toda marcadinha da pregação de hoje. Ficou em casa. Eu disse: eu não vou voltar, o Espírito Santo vai me fazer lembrar de tudo. Eu vou dar uma na testa do diabo hoje, em nome de Jesus. Eita glória, eu não vou esquecer um versículo em o nome do Senhor dos Exércitos. Vamos lá. Amós 3, do 4 em diante. Bramirá o leão no bosque. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha alguma coisa presa. Fará ouvir a sua voz o leão novo no seu covil. Se nada tiver apanhado, é uma pergunta. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem quer ser boca de Deus, diga amém. Quem quer ser boca de Deus, grite aleluia. Eu vou te dizer, meu irmão, só não fala se Deus não falar. Se Deus abrir a boca para falar neste lugar, o profeta tem que abrir a boca, aleluia. Versículo 8: bramiu o leão, quem não temerá?
falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Pastor, eu não estou entendendo nada. Não está entendendo nada? Eu vou te dizer, daqui a pouco vai sair uma enxurrada de palavras proféticas para a tua vida, porque quando Deus fala, nós temos que obedecer. Por que é que Deus está levantando atalaias em vários lugares do mundo para falar que o arrebatamento está chegando e também que o avivamento está chegando? Porque Deus está falando, e quando Deus fala, os seus servos obedecem, falando. Eu tenho um amigo que fez parte da minha vida espiritual desde quando me converti. Foi bênção na minha vida esse irmão. E ele contou uma experiência que ele teve que foi tremenda. Eu fiquei chocado. Ele disse que estava orando com os irmãos e de repente Deus tomou a boca dele. Porque tem momentos que Deus libera palavras de conhecimento, palavras de ciência, palavras de sabedoria, mas tem momentos que o próprio Deus decide tomar a boca e falar. A Bíblia diz: abre bem a tua boca, eu te encherei. A Bíblia diz: não se preocupe com o que você vai falar, vai ser o próprio Espírito Santo que vai falar na vossa boca. Não vai ser o dom não, é o Espírito que vai falar. E ele disse, ele fala assim meio engraçado: irmão Cecinho, rapaz, quando Deus tomou minha boca, que eu comecei a falar sem conseguir calar, parecia que minha boca abria desse tamanho assim, ó, desse tamanho minha boca abria, e eu queria parar e não conseguia, e entreguei o recado de Deus para a pessoa. Eu vou te dizer, meu irmão, te prepara. Está chegando um tempo em que Deus vai levantar os atalaias, e você vai sair nas esquinas dizendo: assim diz o Senhor. Eu me lembro, quem já assistiu o filme de Jeremias aqui? Aquele filme de Jeremias, um filme muito bom. A parte do filme que mais me chama a atenção é quando o soldado do rei prende Jeremias, bate Jeremias muito, bate muito nele. E de repente ele bate Jeremias, derruba ele no chão e diz: agora profetiza, profeta. Jeremias está caído. Quando ele diz isso, Jeremias levanta, todo sem força, e já levanta assim: assim diz o Senhor. Aleluia. Porque se o leão rugir nessa noite, se aparecer um leão rugindo aqui, todo mundo corre com medo. Quem não tem medo? Até eu vou correr com medo. Falou o Senhor, quem não profetizará? Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai pegar aquele WhatsApp, e ao invés de ficar tirando brincadeira com os outros, falando brincadeira, o Senhor vai tomar a tua boca, e você vai começar a falar palavras de bênçãos. Eu profetizo que quando você pegar aquele WhatsApp para falar alguma coisa, para ferir o coração de alguém, Deus vai mudar a tua língua, e Ele vai começar a liberar palavras de bênçãos. Porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós os cristãos não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, nós fomos chamados para abençoar. Balaque chamou o profeta Balaão para profetizar contra o povo de Israel. Quando ele ia abrir a boca para profetizar, Deus mudava a linguagem dele, e ao invés de ele falar palavras de maldição, ele falava palavras de bênção. Ao invés de dizer vai ser destruído, vai se acabar, vai se dar mal, a boca dele virava, a língua dele começava a falar: o povo de Israel, contra o povo de Israel não vale encantamento. Não adianta se levantar contra o povo de Israel. É um povo escolhido, é um povo protegido, é um povo abençoado, é o povo de Deus. E ele só liberava palavras de bênção. É assim que vai acontecer em nome de Jesus. Quando alguém se levantar para falar mal de você, o próprio Deus vai mudar a linguagem, e ela vai ter que falar bem de você, porque o Espírito de Deus está projetando algo novo para a tua vida. Capítulo 54, versículo 17, se eu não me engano, de Isaías diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança de Deus para a tua vida. Aleluia. É isso mesmo? Isso. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Tem mais, pastor? Tem mais. Vamos lá para Isaías 55. Isaías 55. Do versículo 6 em diante. Aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus,
porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Posso ouvir amém? A palavra de Deus, quando é soltada pelo próprio Deus, queira o capeta ou não, ela vai se cumprir. Como é que você anda? Pastor, quando eu estou animado, eu estou na bênção. Mas quando eu estou desanimado, quando eu estou animado, pastor, aí eu estou na bênção. Mas quando eu desanimo, aí o negócio, eu preciso de ajuda. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não deve andar por sentimento, por circunstâncias, por emoções. Você deve andar pelo que a palavra de Deus diz. Está passando por uma dificuldade, a circunstância está difícil, o barco está balançando. Você não vai se submeter à circunstância, ao sentimento, às emoções, mas o que a palavra de Deus diz. Eu não estou sentindo que Deus está comigo, não importa. O que importa é que Ele está. Eu não estou sentindo. Fé, ela nos leva a experiências, mas fé está acima das experiências, está acima do que você sente. Quando eu digo, eu seguro a palavra que diz que o Senhor é comigo, que o Senhor não poupou o seu próprio filho, antes entregou seu próprio filho por nós, como não nos daria consigo mesmo todas as coisas? Se Ele entregou o próprio filho por mim, por que Ele me abandonaria aqui agora? Quando Pedro se encontra andando em cima das águas, e o vento balança, e ele dá atenção para a circunstância, ele perde a fé, ele começa a afundar. Senhor, estou afundando. Fez a coisa certa, clamou pelo Senhor, mas também ia morrer. Jesus pega na mão dele e o levanta e diz: homem de pequena fé. Por que Jesus fala para Pedro, homem de pequena fé? Porque para Jesus, tanto faz ele, Jesus, pegar fisicamente na mão de Pedro e levantá-lo, como o próprio Pedro simplesmente acreditar que ele o seguraria. Para Jesus não faz diferença. Pedro, você só acredita se eu pegar na tua mão? Mas eu acredito, Pedro, que se você acreditar em mim, você fica em cima da água e não se afunda. Por quê? Hebreus 1:2 diz que Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu não sei se você é curioso a ponto de ficar pegando esses detalhes da Bíblia para se afirmar a tua fé nisso. Porque de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Confie na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Nesses últimos dias, a nós falou-nos pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Ele fez, por Jesus, que é o verbo, a palavra, Deus fez o mundo. Vai, meu filho, 3. Sendo ele o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pelas suas mãos. Sim ou não? Pelas mãos, sim ou não? Você acha que Jesus precisa o tempo todo estar segurando o globo terráqueo? Fica aí, opa. Ele só liberou uma palavra: fique firme. Vai ficar firme. Enquanto ele não liberar outra palavra, não tem quem mexa com o globo terráqueo.
não tem quem mexa. A palavra do homem tem poder, irmão. É a palavra do homem, acabou-se. Jesus falou para o centurião: eu vou lá na tua casa curar o teu filho. O centurião: não, Senhor, precisa não. Eu tenho 100 soldados comigo. Quando eu digo vai, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Porque a minha palavra é autoridade na vida deles. Você não precisa ir para minha casa. Libera uma palavra e o demônio da enfermidade vai obedecer. Hein? Pastor, está tentando fazer o que nessa noite? Oh, abençoado de Jesus, abençoada de Jesus, eu estou tentando fazer você acreditar na palavra de Deus. E você acredita tão pouco que a tua Bíblia está empoeirando. Pastor, eu comprei uma Bíblia linda e maravilhosa. Quando? Faz 3 anos. Você dá uma olhada, ainda tem páginas coladas. Você não lê, rapaz, que vergonha. Quer Bíblia para enfeite? Você não é museu. Você não é museu. Tua casa não é museu para colocar a Bíblia de enfeite lá. Bíblia é para ler, para estudar, para ouvir a voz de Deus. Por isso que assim, ó, tem muitos crentes, quando vem alguém dando profetada, você não sabe nem de onde veio. Se a pessoa está com um casamento desgraçado, desmanchado, se a pessoa não sabe nem de onde vem, lançou uma profetada por aí, aí as pessoas vão atrás. Por quê? Carência. Não lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Qualquer voz vira a voz de Deus. Terra de cego, quem tem um olho vira rei. Eu duvido, se você for um cristão que lê a palavra, que examina a palavra, que alguém te engane quando vinha falar uma profetada, uma profecia falsa. Creia na palavra, coma a palavra, deixa a palavra de Deus gerar vida dentro de você. Não vou perguntar, na verdade eu vou perguntar, mas eu não quero que você responda. Você já leu a Bíblia toda? Pelo menos uma vez. Tem uma estatística que diz que 50% dos pastores não leram a Bíblia toda. Quando vai para os crentes que acham que a caixinha de promessa é mais importante. Cristãos vazios, não sente a presença de Deus, porque estão cheios de outras coisas e não da palavra. Ou quando o Espírito Santo começa a tocar algumas pessoas e as pessoas reagirem de maneira diferente, não é de Deus não, não é de Deus não. Não é de Deus não, indivíduo. E o que é que acontece na Bíblia? Se não é quando Deus toca, as pessoas caem no chão, as pessoas se prostram, as pessoas choram, se quebrantam. Não lê Bíblia. Quando lê como se fosse uma revista, superficialmente. Quando vê alguém falando em línguas, não, ouvi dizer que línguas não é mais para os dias de hoje, era por dentro dos apóstolos. Ignorância espiritual, ignorância bíblica. Leia a palavra, que quando o Espírito Santo começar a tocar, você vai estar como uma esponja, absorvendo tudo que o Espírito Santo trouxer para a sua vida. Se você não ler a Bíblia, você vai estar igual um galho seco. A água bate, mas não gera mais vida, porque você não absorve. Quando a gente derruba uma roça nova, a gente dá o nome de brocar. Vamos brocar a roça. Derrubamos as árvores assim no mês, uns 3 meses antes, para quando o inverno chegar, a gente plantar coisa nova. Aí a chuva vem e chega. Quando a chuva bate naqueles galhos secos, daqui a pouco parece que aquela árvore não foi molhada, ela está seca, ela não tem reação. Mas quando a água bate numa graminha verdinha, daqui a pouco ela está mais verde, e ela cresce mais rápido, ela reage à chuva. Crente vazio da palavra, o Espírito Santo vem, ó, joga água, a água bate nele, e ele não tem reação, está seco, não tem vida.
morreu. Mas em nome de Jesus, essa palavra ela vai entrar pelos poros, pelos escombros da alma, e teu coração nessa noite vai ser ensopado pela palavra. A palavra de Deus é importante, manancial de consolo e conselho, guia de exemplos e ensinamentos, mestre silencioso em permanente disponibilidade. Ninguém sai das páginas da Bíblia Sagrada sem receber apaziguadora resposta para suas dúvidas e consolo para seu desespero. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, palavra poderosa, palavra que santifica, palavra que firma, palavra que fortalece, palavra que abre caminho, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é importante. Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos amar a Bíblia Sagrada, amar a palavra de Deus. E aqui eu quero te falar rapidamente sobre 3 promessas que Deus libera nas Escrituras Sagradas com o propósito de inflamar e incendiar os nossos corações. A primeira promessa é a promessa passada, é a promessa histórica para nós hoje. Ela já é uma promessa histórica. Deuteronômio capítulo 18. Três promessas, 3 palavras de Deus específicas que o próprio Deus libera com o propósito de inflamar o coração do seu povo. Quando Deus pegou o povo de Israel e começou a trabalhar com o povo de Israel, a primeira coisa que Deus começou a fazer foi prometer para esse povo que haveria um tempo, que chegaria um tempo que esse povo receberia um Salvador, receberia um Redentor. Quando o homem pecou, imediatamente no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus promete que da descendência da mulher alguém iria pisar na cabeça da serpente. Lembra? Amém? Estava falando do cordeiro, estava falando de Jesus, da descendência da mulher, Jesus, filho de Maria. Quando o homem pecou e se achou nu, Deus pegou o cordeiro, matou o cordeiro, sacrificou o cordeiro, pegou o pelo do cordeiro e costurou roupas para Adão e Eva. E aquilo era uma referência do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, traria vestes espirituais para os seres humanos. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sacrifica teu filho Isaque. Abraão, naquele momento, ele representa Deus. Isaque representa a humanidade. E Deus disse: eu quero sacrificar Isaque. Isaque não serve, Isaque tem que morrer. E quando Abraão vai para sacrificar o filho, quando ele prova para Deus que ele era capaz de, em nome de Deus, sacrificar o filho, Deus falou assim: não sacrifique, aqui tem um cordeiro que vai morrer no lugar dele. O anjo apareceu com o cordeiro, e o cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaque. Aquele cordeiro representa Jesus Cristo, que um dia seria sacrificado para salvar Isaque, que representa a humanidade, para salvar toda a humanidade. Eu posso ouvir amém? Em todas as Escrituras Sagradas você vai perceber Deus apontando para o futuro de um Redentor, apontando para um homem, e Deus prometendo isso para que o povo de Israel tivesse firmeza e se embasasse nessa promessa, e não vacilasse, não desistisse da fé. Quando chegamos no capítulo 11 de Hebreus, todo o capítulo 11 vai falar dos heróis da fé, e lá vai falar de homens e mulheres que deixaram glórias do mundo. Moisés, por exemplo, que abandonou e renunciou à glória do Egito, esperando a glória do Messias. Homens que apagaram a força do fogo. Mulheres que receberam cadáveres dos maridos, que voltaram mortos das guerras, em nome de Deus. Homens que entregaram o pescoço à guilhotina, mas não negaram o nome de Deus, porque eles esperavam uma promessa futura. E no final do capítulo 11 de Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que todos esses homens fizeram tudo isso esperando um dia por uma promessa. Promessa essa que não tinha se cumprido neles, porque Deus estava esperando aperfeiçoar essas promessas através de cada um de nós, que somos a igreja de Jesus.
O povo do Velho Testamento foi um povo que se firmou numa promessa, a promessa da vinda do Messias. O próprio Moisés, quando fala com o povo, Deus veio no monte Sinai, e ali Deus começou a falar com o povo, o fogo queimou no monte, e quando Deus falava, aquilo ardia nos escombros das almas dos israelitas. Eles falaram: Moisés, fala tu com Deus, porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E aí Moisés vai dizer aqui no versículo 15, Deuteronômio 18, versículo 15 em diante: o Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás. De quem Moisés estava falando? Estava falando do Messias, estava falando de Jesus que viria muito tempo depois. E conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem daquilo que disseram. Na tradução King James vai dizer, se eu não me engano, vai dizer: falaram a verdade. Eles estavam falando a verdade, eles não tinham condições de ouvir a minha voz. Versículo 18 diz: do meio de seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a mim, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falará em meu nome, eu exigirei contas. Deus está falando assim, ó: eu vou levantar um profeta, Moisés, semelhante a ti, e ele vai falar as minhas palavras, e aquele que não ouvir as palavras que ele falar por meio de mim, que eu colocar na sua boca, eu vou pedir conta. O apóstolo Paulo, no discurso, no capítulo 17, versículo 30 de Atos, ele vai dizer: Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas determinou que a partir de agora, todos, em todos os lugares, se arrependam, porque ele vai pedir conta por meio do homem que ele levantou, que é Jesus. Antes, Deus falava, o povo não ouvia, e Deus ia trabalhando. Você sabia que muitos dos que morreram, Salomão, por exemplo, teve uma vida errada, se arrependeu no final. Davi pecou feio, se arrependeu no final. E todo esse povo que viveu pela lei, crendo na promessa de Jesus, na pessoa de Jesus, na promessa da vinda do Messias, a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância, porque eles acreditaram na promessa, eles serão absolvidos. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu a parte mais profunda do abismo e pregou para espíritos em cadeias. Ali ele liberou Abraão, Isaac, Jacó e todos os justos que viveram crendo na promessa da vinda do Messias, significando dizer que eles do passado não precisaram, por exemplo, ver Jesus para serem salvos, só acreditaram na promessa. Mas a partir do momento que Jesus veio, nasceu, morreu, ressuscitou, não adianta mais ficar só ouvindo falar na promessa. Não adianta mais: eu acredito em Jesus, ou assume Ele como Senhor e Salvador e vive em obediência a Ele, ou você não é salvo. Ou seja, o que significa? Deus falou: esse profeta que eu vou levantar vai falar as minhas palavras, e todo aquele que não ouvir as palavras que ele falar, eu vou pedir conta. Eu não vou reconsiderar. Eu não vou reconsiderar como eu fiz e vou fazer com aqueles que viveram antes. Todos aqueles que rejeitarem o Filho de Deus está cavando a própria cova no lago de fogo. Mas voltando aqui para a palavra, Deus começou a fazer uma promessa: está vindo um homem aí, está vindo um homem aí, ele virá, ele virá, ele virá. Quando chegamos no capítulo 7 de Isaías, versículo 9, Isaías
7, 9. Sete 14, melhor. Isaías 7,14, o Senhor vai usar o profeta messiânico. No capítulo 6 ele teve aquela experiência do fogo tocar os seus lábios. Já no capítulo 7 ele começa a anunciar a vinda do Messias. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, lá em Mateus capítulo 1, diz o significado do nome Emanuel. Quer dizer o quê? Quer dizer o que, igreja? Deus conosco. Quando chegamos em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, outra profecia a respeito de Jesus. Porque um menino nos nasceu, falando do futuro, ele estava vendo isso. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quem quer paz aí diz amém. Quem quer paz diga aleluia. Por isso que Jesus falou assim: eu vos dou a minha paz. Mas como que ele pode dar uma coisa que ele não tem? É claro que ele tem. Ele é príncipe da paz. Aquele que crê no Filho, disse Jesus, não morrerá, terá a vida eterna. Mas quem é este homem que pode dar vida eterna? É simples. Ele é simplesmente o Pai da eternidade. Aleluia. Confie em Jesus e você viverá eternamente. Eita glória. Diante dessas promessas, o povo de Israel ficava firme. Quando o povo vacilava, Deus levantava um profeta e relembrava: se lembrem da promessa, está vindo um homem, está vindo um redentor, fiquem firmes. E o povo de Israel voltava para a firmeza. É por isso que sempre foi o povo mais firme, apesar dos defeitos. Sempre foi o povo que nunca se dobrou diante de mais de escultura, nunca se dobrou diante de outros deuses. Sabe, está lá Sadraque, Mesaque e Abednego lá na Babilônia, levantam uma estátua enorme e forçam eles a se prostrarem. Sadraque, Mesaque e Abednego falam: vocês podem queimar nós no fogo, e se Deus quiser nos livrar, Ele pode, mas se Ele não nos livrar, saiba, Nabucodonosor, que nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Conclusão: Jesus se empolgou tanto diante daquelas testemunhas, que quando eles foram jogados no fogo, o próprio Jesus pulou lá dentro e disse: é nós na fita, aleluia. Eles não se queimaram. Creia na promessa e o Senhor te livrará. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta viver por vista. Deus se agrada daquele que vive pela fé. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu sei que Deus está comigo. Tomé, porque você viu, você creu. Mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Nem vi, nem preciso ver, e mesmo assim eu vou para o céu. Aleluia. O que adianta ver? Quem mais viu foi o diabo. O diabo foi quem mais viu coisas no céu e vai para o inferno. Não adianta, não precisa ver, eu só preciso crer. Essa fé me firmará de tal maneira que quando o arrebatamento chegar, você já sabe o que vai acontecer. Aleluia. E o povo de Deus sendo alimentado por essas promessas, porque a palavra de Deus é como fogo. Quando você está desanimando, você vem para a palavra de Deus entra e você se anima de novo. Por isso que crente não pode deixar de ler a Bíblia. Sabe por quê? Que no Brasil, na religião que você e eu nascemos, não somos incentivados a ler a Bíblia. Ainda usam ainda o pretexto, a desculpa: não lê a Bíblia, que quem lê muito a Bíblia fica doido. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se você começar a ler a Bíblia de verdade, não fica um no erro, todos se convertem. A minha esposa era quase uma beata, sabia tudo, do começo ao fim da liturgia, mas não sabia nada de Bíblia. No dia em que ela começou a ler a Bíblia, os olhos foram abertos, e ela virou uma pastora. Tá vendo? Ainda Isaías 53, mais promessas.
53, versículo 2. Aqui está a tua redenção. Diga amém. A tua e a minha redenção. Pois foi crescendo. Aqui está se referindo a Jesus. Deixa eu anunciar logo que está falando de Jesus. O profeta começa a ver Jesus na cruz. Pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. E pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Ele é esmagado, é exposto na cruz, e diante de todo o sofrimento, quem olha diz assim: Jesus, tadinho. Recebeu Jesus em coletividade quando ele veio? Sim, é claro, porque era propósito do Senhor travar um pouco, fechar um pouco os olhos do povo de Israel. Somente alguns ouviram. Ali em Jerusalém, na igreja primitiva, muitos se converteram sim, mas todo Israel não aceitou, porque era propósito de Deus, para estender o evangelho até os confins da terra, para alcançar você e alcançar a mim. Mas a Bíblia diz, detalhe, abrindo parênteses aqui, quando o povo de Israel, que até hoje não aceita o Messias, porque ainda estão esperando pelo Messias, o anticristo vai chegar, o povo de Israel vai abraçar o anticristo, vai dizer: este é o Messias. Por quê? Porque o povo de Israel não esperava, não entendia que a profecia, Jesus vinha para libertar o povo do pecado. Eles entendiam que Jesus vinha para libertar o povo do poderio de Roma. Quando Jesus veio para libertar o povo do pecado, o povo rejeitou: não é esse não é o Messias. O nosso Messias virá assentado num cavalo branco, com a espada na mão. Ele vai declarar guerra e vai nos levantar como povo, um povo poderoso na terra, e a gente não vai ficar, sujeito a nenhum reinado deste mundo. Por isso que eles não aceitaram. Quando o Messias chegar com esta voz forte, com este poder de trazer paz para toda a terra, aí Israel vai abraçar o Messias. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que o anticristo, eu digo Messias, é o anticristo. O Messias esperado por Israel vai ser revelado como o anticristo. Presta atenção, a Bíblia diz que quando o anticristo se levantar, ele vai se fazer Deus, ele vai se apresentar como Deus, e ele se assentará no lugar de Deus, exigindo a adoração. Até aí tudo bem, porque o povo de Israel acredita que o Messias é enviado de Deus, é um filho de Deus, e vai realmente ser digno de adoração. Quando o anticristo exigir adoração para si, o povo de Israel vai realmente adorar. Mas quando o anticristo fizer a imagem da besta e disser: todos têm que se curvar diante da imagem da besta, aí as escamas dos olhos dos israelitas vão cair, e eles vão perceber que ali não é o Messias, porque o Messias jamais iria contra o mandamento do Senhor. E o primeiro mandamento é o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima na
no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Imediatamente os judeus vão virar as costas para o anticristo. Aí é nesse tempo que se inicia a grande tribulação, como Jesus falou que nunca houve e nem tampouco haverá. A gente pensa que no comando de General Tito, no tempo de Nero, já vivemos a grande tribulação. Algumas pessoas pensam que os muçulmanos que estão matando cristãos em todo o mundo, já estamos vivendo a grande tribulação. Isso não é nem um ensaio. Jesus falou que nunca houve, nem tampouco haverá um tempo como aquele. Serão tempos em que as ruas vão correr sangue como rio. O povo de Israel sendo perseguido pelo próprio anticristo. Fecha parênteses. O Messias chegou. Aqueles a quem Deus escolheu para a época aceitou o Messias. Ele já chegou. A promessa histórica passou. Essa promessa histórica, ela vem para afirmar a nossa fé. Tem a promessa que tem a ver com o nosso presente, e tem a promessa que tem a ver com o nosso futuro. São 3 promessas que Deus libera para inflamar o coração do seu povo. O povo de Israel ainda hoje é um povo firme por causa da promessa do Messias, sabia? Os judeus vêm para o Brasil, mas eles não viram católicos, viram? A não ser que se convertam e viram evangélicos, que tem muitos convertendo ao evangelho porque conhecem a palavra. A não ser que seja uma obra do Espírito Santo, eles não mudam de religião. Não mudam. Eles não viram muçulmanos, não viram católicos, não viram espírita. Tenta fazer um judeu no Brasil mudar as convicções dele. Ele não muda. Não muda. Por causa de quê? Da promessa do Messias. A profecia fala que o povo de Israel voltaria. Seria primeiro espalhado, depois voltaria. Os judeus estão voltando para Israel, porque estão acreditando que está chegando a hora do Messias chegar. E esse Messias é o anticristo, você saiba disso. E depois do anticristo vem o verdadeiro Messias, que eles vão reconhecer. Quando o anticristo se revelar, eles vão reconhecer que o Messias já veio. Aí eles vão se prostrar a Jesus. Aí todo Israel nessa época vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 9 de Romanos, que esse remanescente vai se converter. Aí sim, todo Israel se prostrará diante do Senhor. Por isso que os 144 mil missionários, atalaias, virgens, não é de outras nações, são dos judeus. Esse negócio dos testemunhos de Jeová dizer que só os 144 mil vão ser salvos. Os testemunhos de Jeová falam isso. Aí tá ruim, porque só os testemunhos de Jeová já passou desse número. Quando a Bíblia fala dos 144 mil, são judeus, virgens, que o próprio Jesus reservou eles. Eles vão nascer, serão escolhidos do ventre, vão nascer eunucos. Eles não vão sentir necessidade de mulheres, não vão sentir inclinação. A Bíblia diz que eles serão tão puros que nunca passou mentira na boca deles. Mentira, nunca mentiram. É um povo escolhido específico, porque é um povo que Deus vai escolher para proclamar no tempo da grande tribulação, para proclamar o Evangelho. Só um povo puro e santo, escolhido por Deus, será preparado para continuar proclamando o Evangelho. Por quê? Porque a igreja terá subido. O Espírito Santo subiu nesse momento. Não tem mais Espírito Santo na terra agindo como hoje. Pastor, você não subiu no arrebatamento, mas aí quando eu ver que a marca da besta está aí, aí eu não faço a marca da besta não. Eu vou entregar minha vida, mas eu não nego a Jesus. Se com o Espírito Santo você é um crente de açúcar, se com o Espírito Santo você não consegue honrar Deus, imagina quando o Espírito Santo subir. Qual é a maior prova que se você ficar aqui no arrebatamento você faz a marca da besta? Você não consegue se firmar. A maior prova é o fato de você não subir. Porque se você não subir, porque você já era um errado, porque você já era um crente ruim. Diga para quem está do seu lado: se você não subir, é porque tu é crente ruim. Vale nada, apesar de eu gostar de você. Quando o Espírito Santo subir,
Deus vai na grande tribulação levantar 144 mil missionários, judeus, virgem, que nunca passou mentira na boca. Eles serão martirizados proclamando o evangelho. Não queira ficar. E eles servirão para fortalecer a fé dos judeus, dizendo: não aceitem a marca da besta, não aceitem o anticristo. O nosso Messias já veio há 2000 anos atrás. O nosso Messias está chegando agora para buscar a sua noiva. Aleluia. Segunda promessa. Não se preocupa não, que não é 8 horas ainda. Primeira promessa é uma promessa histórica, tem a ver com o nosso passado. Segunda promessa tem a ver com o nosso presente. Joel capítulo 2, 28. Pastor, você já falou tantos textos aí que eu nem me lembro do primeiro mais. Será que não já está bom não? Tá não, irmão, tá não. Vai ficar lá no teu subconsciente, não se preocupa não. Diga comigo uma promessa. Diga comigo uma promessa que tem a ver com o tempo de hoje. 28, versículo 28 de Joel 2. Acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é salvo aí, porque invocou, diz amém. A promessa que tem a ver com o nosso tempo presente é a promessa da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito Santo. É o tempo do avivamento, que tem a ver com você e tem a ver comigo. E esse tempo, eu vou já mostrar, ele começa desde a igreja primitiva e vai até o arrebatamento. É o tempo que estamos vivendo hoje. Nesse mesmo tempo, paralelamente ao avivamento, ao descida do Espírito Santo, vão estar acontecendo algumas coisas, sinais nos céus. O sol se converterá em trevas, não aconteceu ainda. Os cientistas estão falando de um grande pó que virá, que vai se formar, que vai levar o sol a ficar escuro durante 11 dias. Pode ser um sinal do sol escurecerá. A Bíblia fala sobre a lua vai virar em sangue. Quem já ouviu aí a lua de sangue? Já estamos vivendo sinais dos céus. Já estão acontecendo sinais. Ao mesmo tempo que desde 2000 anos atrás começou a acontecer o cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Vamos lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ver quando essa promessa se cumpre. Versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A promessa de Joel capítulo 2 versículo 28 se cumpre aqui em Pentecostes. O que Joel viu se cumpre aqui no capítulo 2 de Atos. O Espírito desceu. Quando o Espírito Santo desceu e virou aquela bagunça aos olhos dos homens, dos religiosos, 120 pessoas ficaram como que bêbados. Os que conseguiam ficar em pé, no máximo ficavam assim, ó.
Os que caíam era natural, porque quem está bêbado é natural o quê? Cair. Os que não caíam, levantavam. E quando os religiosos olharam para aquilo, falaram: estão cheios de mosto, de vinho, estão cheios de bebida, estão bêbados. Quando você vê o Espírito Santo tocando algumas pessoas, elas caem mole. É a mesma coisa que aconteceu quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Não quer isso para você? Então rasga a Bíblia. Você não concorda com isso? Então rasga a Bíblia. Porque a Bíblia diz que eles ficaram como bêbados, e as pessoas começaram a questionar, e Pedro teve que se levantar e discursar e dizer: irmãos, é 9 horas da manhã, são 9 horas da manhã. Como é que 9 horas, a essa hora do dia, 120 pessoas estão bêbadas aqui? Ninguém bebeu essa hora. Não é comum estar bêbado 9 da manhã. Eu vou explicar o que aconteceu. Aí Pedro começa a dizer: o que aconteceu aqui é o que Joel prometeu na profecia: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele destrinchou a profecia. E aí os judeus, ouvindo isso, porque ele não somente falou da profecia, mas falou também do Messias, e que por causa da vida de Jesus na cruz, o espírito foi liberado. Aí eles se arrependeram, melhor, eles foram constrangidos e perguntaram, versículo 37, Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Se a promessa de Joel está cumprindo hoje na vida de vocês, se o Messias que foi prometido já veio, e agora? O que devemos fazer? O versículo 38, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga comigo: recebereis o dom do Espírito Santo. Que dom é esse? O dom prometido por Joel 2:28: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem crê em Jesus, quem se arrepende dos seus pecados, tem disponível para si a descida do Espírito Santo. Pastor, eu já clamei tanto, já até jejuei, mas nunca recebi. Continue buscando, porque é para você. É para você, está disponível. Uma hora dessa você vai ver, a cachoeira vai desembocar em teu favor. Ele diz, 39: porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Quem está longe de Israel diz amém. Quem está longe de Israel diz amém. Para todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem foi chamado por Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Então o Espírito Santo é para você. Pastor, para que uma campanha batismo com o Espírito Santo? Para facilitar o ambiente, para você receber aquilo que Deus já te deu, para você tomar posse e desfrutar com alegria. Os apóstolos deram grande ênfase à descida, ao batismo com o Espírito Santo. Todo cristão que se preze, cristão de verdade, que crê na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, todo cristão que se preze deve amar e desejar o Espírito Santo. Isso deve ser como o ar que respiramos. E por que os apóstolos deram grande ênfase ao Espírito Santo? Porque Jesus deu ênfase ao Espírito Santo. Capítulo 20 de João, versículo 22. E havendo dito isso, Jesus, já depois de ressurreto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você queria que ele dissesse assim: recebei uma casa nova, receba um casamento. E alguns gostariam de ouvir novo, casamento novo. No século 21 nós estamos vivendo a praga do divórcio. Não deu certo, quero um casamento novo. Case,
Case quantas vezes você quiser, de maneira errada, contra a palavra de Deus. Case quantas vezes. Vai para o inferno, mas vai casado. Tem muitos que gostariam que Deus liberasse chave de vitória. Por isso que quando essas igrejas começam a fazer campanha, campanha da chave da vitória, você já é vitorioso. Você entregou a vida para Jesus, você arrependeu dos seus pecados, entregou a vida para Jesus. Quer vitória maior? Não perca tempo buscando coisas que perecem. Invista tempo buscando o que de fato vale a pena, buscando o Espírito Santo. Jesus disse: é tudo que vocês precisam. Lucas 24:49. Jesus fala para os discípulos: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade, até que educados sejais revestidos de poder. Atos 1:5. Porque na verdade João batizou, é Jesus falando, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aí andando, aqueles pois que haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus deu ênfase ao batismo com o Espírito Santo. Vamos dar ênfase àquilo que Jesus deu. Vamos valorizar aquilo que Jesus valorizou, irmão. Eu vou te dizer, que Deus te prospere, que Deus faça de você um Salomão do século 21 em relação a riquezas, em nome de Jesus. Tenho nada contra, contanto que você não ame o dinheiro, seja rico mesmo, e pague umas pastagens aí para o pastor e a família, ir para Israel, né? para Bogotá, para Osasco. Pode enricar, enrique, mas eu te digo, meu irmão, não coloque teu coração nas riquezas deste mundo, busque o Espírito Santo. Você pode se perder com as riquezas desse mundo, mas eu duvido que você perca o caminho se você for cheio do Espírito Santo. Duvido. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, justiça e juízo. Se é Ele que nos convence do pecado, justiça e juízo, quanto mais você tem dele, mais você tem possibilidade de acertar o caminho. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais Ele terá condições de dizer para você: não vá por esse caminho, não vá. Ele vai convencendo, vai convencendo, vai convencendo, até te fazer chegar no final e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Espírito Santo, Ele veio tomar o lugar de Jesus na terra. Ele veio continuar com a obra que Jesus começou na terra. Do mesmo jeito que os discípulos dependiam de Jesus quando estavam na terra, hoje dependemos do Espírito Santo, com uma diferença e um detalhe que favorece a cada um de nós. Os discípulos podiam estar perto de Jesus, nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós. Os discípulos tinham que caçar Jesus no monte. Às vezes 5 horas da manhã ia Pedro ir buscar Jesus no monte. Jesus, para estar perto eles tinham que ir. Você pode estar deitado, o Espírito Santo está contigo. Levanta, ele está contigo. Você vai, ele está contigo. Você volta, ele está contigo. O tempo todo, só depende de você. Precisamos ter um coração de Davi em relação a isso. Quando Davi pecou, ele não fez como Saul. Saul, quando pecou, se preocupou com a coroa. Samuel me honra diante do povo, a minha coroa, vou perder a coroa. Ele ficou preocupado com a reputação. Davi não. Quando Davi pecou, sabe o que ele disse? Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. É nisso que a Bíblia diz que Davi tinha um coração igual ao coração de Deus. Todo
defeituoso. Mas Deus para ele era tudo. O Espírito Santo para ele era tudo. Davi era tão desprendido das coisas desse mundo, que quando o seu filho Absalão quis tomar o reinado, sabe o que ele fez? Ele nunca brigou contra Saul para tomar o reinado. Ele sempre fugiu, nunca se levantou contra Saul. Ele disse: eu não me levantarei contra o ungido do Senhor. Ele não tinha coração nas coisas. Era Deus forçando Davi: vai Davi, te ungir, vai Davi ser rei. E ele se esquiva: não Senhor, não Senhor. Era assim. Aí na hora que seu filho Absalão quis tomar o reinado, sabe o que ele fez? Ele saiu do trono e foi embora. Saiu do palácio e foi para o deserto. Deixa, meu filho quer, deixa. Não tinha coração nas coisas desse mundo. Davi só queria uma coisa. Sabe o que ele dizia? Senhor, contigo saltarei muralhas, farei proezas. Só quero uma coisa, o Senhor. Aleluia. Precisamos fazer parte dessa geração no século 21, de um remanescente, de um povo que ama a Deus sobre todas as coisas, de um povo que está disposto a abrir mão de tudo por Ele. Sabe, querido, não é comum no nosso meio, ainda não é. Chegaremos a esse ponto, onde as pessoas não vão brigar por causas de injustiça, brigando que esses 5 mil reais, sem esses 5 mil reais eu não tenho vida. Eu preciso para provar que eu estou certo. Deixa esse dinheiro, deixa a confusão para lá. Irmão, sofra a injustiça, creia e dependa de Deus. Ame ao Senhor. Jesus falou: não há ninguém que tenha deixado tudo por minha causa, que tenha deixado casa, famílias, bens, que não receba 100 vezes mais nessa terra e ainda salvação no céu. Não se preocupe em você brigar pelas coisas. Deixa Deus brigar por você. Porque quando você briga pelas causas, quando você vai atrás das coisas, você corre o risco de errar e ir para o inferno. Mas quando é Deus que briga por você, Ele briga e Ele toma e Ele vai filtrando e dá somente aquilo que Ele sabe que vai ser bênção na tua vida. Quando o avivamento chegou na igreja primitiva, todo mundo começou a se desprender. O povo vendia terreno e dava o dinheiro para os apóstolos distribuir para as pessoas, porque naquela época o governo não aposentava ninguém. Então a igreja pegava as viúvas e pegava o povo pobre. A igreja criou um sistema de manter o povo, e as pessoas, os ricos, começaram a vender bens e dar. Aí Ananias e Safira venderam um grande terreno. Ao invés de dizer: olha, vendemos o terreno, uma parte do terreno a gente doa. Não, eles falaram assim: estou dando todo o dinheiro do terreno. Mentiram, caíram mortos. No ambiente de avivamento, ninguém consegue viver dupla personalidade. Ou você é, ou você não é. Por isso, quando eu vejo alguém dizendo assim: eu estou cheio de Deus, mas a vida está torta, que Deus é esse? Nós temos promessas para o nosso tempo presente, que é a promessa da descida do Espírito Santo. A igreja que não dá ênfase ao Espírito Santo corre o risco de se perder no meio do caminho. O crente que não olha para o Espírito Santo como a sua fonte de firmeza, mais cedo ou mais tarde ele não vai conseguir se firmar. E quando ele pensa que está firme, Paulo diz assim: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu gosto de falar uma frase de um escritor desse tempo que diz que a igreja do século 21 está vivendo indiferente com a pessoa mais preciosa, que é o Espírito Santo. E que se o Espírito Santo subir hoje da terra, provavelmente 95% da igreja não vai perceber. Ele sobe e a igreja não percebe, porque ela já não vivia com ele. Precisamos dar ênfase à pessoa do Espírito Santo. É muito fácil se relacionar com Deus olhando para Ele lá no trono. Por isso que Jesus falou assim: quem blasfemar contra o Pai tem perdão. É uma coisa distante, é um relacionamento distante na figura do Pai. É muito fácil você se relacionar com Jesus só na figura de Jesus.
Ele está no trono. Tem gente que todo dia peca, todo dia pede perdão, todo dia peca, todo dia pede perdão, e fica acreditando nesse chove não molha, porque não sente nada, fica só na teoria. Eu pequei, pedi perdão, está resolvido. Não sente nada. É fácil você se relacionar com Jesus, Ele lá no trono, à destra de Deus, e você aqui na terra. Eu quero ver se relacionar com o Espírito Santo. Qual a diferença? A diferença é que Jesus falou assim, ó, aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão. Se arrepender tem perdão, é uma coisa distante. Quem blasfemar contra o Filho também tem perdão, é uma coisa distante. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é uma coisa de perto. É comunhão. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é ele sai de perto. Então tem gente que não quer se relacionar com o Espírito Santo, sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque sabe que para se relacionar bem, para praticar a palavra comunhão com o Espírito Santo, tem que pisar em ovos, tem que viver bonitinho, em obediência, porque a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque quem entristece o Espírito Santo apaga o Espírito Santo, perde a presença dele. E quem começa a conviver com o Espírito Santo, começa a ter essa experiência. Tem momento que ele sente a presença do Senhor, e tem momento que ele não sente. Por quê? Porque a comunhão com o Espírito Santo vai depender do teu comportamento. Eu já falei aqui outra vez, deixa eu dizer, de repente alguém nunca ouviu. Você convida um amigo para ir para a tua casa. Ele chega na tua casa, a casa está toda bagunçada, toda malacafenta, está daquele jeito. Olha lá para os amigos mais bagunçados. As mulheres são mais agitadinhas, né? Acredita-se que sim. Os homens são mais, joga a meia para cá, joga o sapato para lá, joga a camisa. Aí o amigo chega, o cara é mais ajeitadinho. O cara, sabe, tem uma criação diferente. Ele gosta da coisa organizadinha. Chega na tua casa. Na verdade que ela é minha esposa, eu supro, respeito e vou viver com ela até que a morte nos separe. É uma aliança. Aí você tem direito legítimo de desfrutar da comunhão com a esposa. O Espírito Santo não quer ser um instrumento, objeto de experiência, mas ele quer ser a pessoa com quem você se aliança para o resto da vida. Case com ele, se aliance com ele, leve ele para a tua casa, no teu coração, preste obediência a ele, respeita-o, prepara um ambiente onde ele vai se sentir à vontade. Eu posso ouvir um aleluia? Tem mulher que casa com aquele príncipe encantado, monta no cavalo com ele, daqui a pouco, quando ela acorda, ele caiu no meio do caminho, ela chegou sozinha com o cavalo, no final da vida. Casa com um cara que o cara era meio, o cara prometeu mundos e fundos, ser aquele homem protetor, sabe, aquele homem, né, um gentleman. Aí, um mês depois, ela era a pombinha, virou a vaca. Ela era a flor, virou o espinho. E agora ele fala tudo que não presta. É um caboclo mesmo, é um cavalo, é um miserável, é um porco. Aí a mulher diz: cadê aquele homem? Quando eu me lembro que ele era tão cheiroso, e agora o sovaco, ninguém aguenta mais. Pastor, não fala sovaco não, fala axilas. É sovaco, tu veio de onde? Nós estamos aqui, é nós na fita. Quando eu me lembro que ele estava sempre com house, quebrando nos dentes, quando ele soprava, eu me derretia. E agora é bafo de leão. Estava sempre com roupa nova, agora só ando com estilangos. Cada palavra me levava a delirar. Pomba minha, linda minha, agora é sai daqui. Quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo é apresentado para nós, e a gente começa a olhar para o Espírito Santo de uma maneira assim tão vislumbrante,
Espírito Santo. Aí depois você vai se acostumando, sabe? E você toma um estilo de vida grosseiro, não considera Ele, está nem lá. Você não é aquela pessoa que tem experiência que quando vai orar, sempre tem que pedir perdão. Ô Espírito Santo, me perdoa, faz tempo que eu nem penso em Ti. Nós temos uma promessa maravilhosa para os tempos de hoje e não valorizamos. A Bíblia diz que a quem muito deu, muito será o quê? Cobrado. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando e eu tinha chamado para a obra, e eu dizia: Deus, quando o Senhor me der tempo integral na obra, eu vou comer a palavra o tempo todo, eu vou orar o tempo todo, eu vou viver uma vida de investimento no Senhor. Aí o Senhor me deu a oportunidade, e as grandes lutas, principalmente algumas fases que eu passei na minha vida, que Deus me fazia lembrar. Lembra quando você trabalhava o dia todo, que você desejava ter tempo para buscar a minha face, você dizia que fazia isso, e agora você tem todo o tempo e não faz isso? Algumas vezes que eu tive dificuldade de buscar Deus, eu não conseguia dar tempo para Ele, aí Ele me permitiu cair doente. Aí quando eu estava daquele jeito na cama, doente, Senhor, quando eu sair daqui eu vou saber aproveitar o meu tempo para investir na obra, para evangelizar, para orar, para buscar a Tua face. Eu espero que o Senhor tenha misericórdia e traga um despertamento mesmo, de verdade, para toda a igreja, para todos nós, para que a gente não corra o risco de ser submetido a um estilo de vida onde a gente vai desejar: aquele tempo quando a igreja preparava ambiente para buscar, aquele tempo quando eu tinha esse incentivo, aquele tempo que eu podia buscar, que eu podia subir para os montes, que eu podia jejuar. Que Deus tenha misericórdia. Eu já vivi fase na minha vida que eu gritava com Deus: Senhor, não estou conseguindo te buscar, tenha misericórdia, não permita um acidente, para que lá no leito eu acorde para a realidade. Porque tem gente que Deus bate na porta, fala: eu quero você, eu quero mais intimidade, eu quero que você me busque mais. Ela não está nem lá. Aí Deus permite um acidente, ela vai lá para a maca, e ela vai dizer: ó Senhor, agora eu sei o valor de te buscar. Quando eu sair daqui eu vou te buscar. Quem são os crentes que precisam às vezes de um choque, às vezes até de acidentes, de um imprevisto na vida para despertar? Crentes que não leem a palavra de Deus, e crentes que não desfrutam da promessa do século 21, da promessa do tempo presente. Você tem uma pessoa maravilhosa que está disponível a você para te encher de alegria, de unção, de poder, que é o Espírito Santo, e você não busca hoje. Você não busca como Ele gostaria que você buscasse. Não buscamos, porque, por exemplo, nós estamos nos esforçando para ir para Bogotá, novamente falando. É que quando a gente vai lá, irmãos, a gente volta turbinado, a gente volta assim, sabe, com uma porção que joga a gente para o secreto, que joga a gente com desejo, não por obrigação, mas com desejo de buscar o Senhor. É recarregando as baterias. Pastor passa o ano todo aqui orando, buscando e ministrando sobre a igreja. Precisa ser ministrado também. Você acha que não? Eu preciso chegar num ambiente onde eu não estou preocupado com o culto, não estou preocupado com fazer nada. Eu estou lá só para receber Deus, eu estou com o meu coração aberto, eu vim para receber. Eu preciso disso também. Os cultos que preparamos, jejuamos, preparamos uma conferência, campanha, para você ser abençoado, e muitas pessoas não valorizam isso, não dão valor. Algumas não vêm, outras quando vêm não abrem o coração totalmente, fica com reservas. Cuidado para você não chegar ao tempo em que você vai dizer: puxa, se eu tivesse aproveitado. Honre a Deus, não rejeite a pérola que o Senhor te deu.
O Espírito Santo é a maior pérola que nós podemos ter nessa terra depois da salvação. Na verdade, Ele é a nossa salvação, porque a salvação foi só um meio, a salvação foi só um caminho que Jesus usou para nos levar de volta para a comunhão com o Espírito Santo. Comunhão essa que Adão e Eva tinham antes de pecar. Aproveite. Não trate o Espírito Santo como uma coisa irreal. Não trate o Espírito Santo como se fosse uma lenda. Beba dele, busque ele, considere ele nos teus caminhos, se submeta a ele. O avivamento que veio para o país de Gales, o lema dos jovens daquele tempo, em 1903, era: eles gritavam pelas praças dizendo: obediência radical ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo falou o contrário, eu não vou entrar aí. Obediência radical.